nome é Rosângela Santos. Eu cheguei no Flora de Araújo quando eu nasci, porque meus pais já eram espíritas, trabalhadores aqui da Casa de Flora, e eu nasci, 3 dias depois eu vim para a Casa Espírita, onde foi feito, digamos, o nosso batizado, né? O presidente da casa na época, as reuniões públicas sempre foram às quintas-feiras, e ele fez uma prece especial para esse espírito que estava reencarnando, no caso eu. Então, ele fez uma oração específica para mim na reunião pública daquela quinta-feira, na semana de 6 de março, foi quando eu nasci. Então, eu estou na casa desde quando nasci. Aqui eu fui evangelizada, aqui eu passei por mocidade. Quando na fase adulta já começamos a fazer alguns estudos, e hoje trabalho na Casa Espírita, nos setores que somos solicitados a fazer o trabalho espírita, inclusive palestras. O Centro Espírita Flora de Araújo, ele foi inaugurado no dia 11 de agosto de 1947. A história dele é bastante singular, meio que vinculado à Academia Militar das Agulhas Negras, no sentido que a pessoa que fundou essa casa, que ergueu as paredes da casa, o senhor José Ferreira de Araújo, era um funcionário civil do Exército. À época, ele exercia a função de carpinteiro e trabalhava na Academia Militar de Realengo. Frequentava, ele era de Andrade Araújo, que é um distrito de Nova Iguaçu, e frequentava a Casa Espírita lá. Uma noite, numa reunião mediúnica, veio uma psicografia dizendo que ele teria uma responsabilidade maior de fundar uma casa espírita numa outra cidade, e que essa casa espírita deveria se chamar Centro Espírita Flora de Araújo. Ele ficou assim, como? Pô, eu trabalho aqui como carpinteiro, sou funcionário civil, não tem como eu ser transferido. Mas eis que naquela ocasião estava a movimentação do Exército de trazer a Academia Militar para Resende. E com isso, ele e todo o grupo de carpinteiros que trabalhava com ele vieram para Resende para assim fazer os móveis que seriam utilizados pelos cadetes quando aqui viessem todo mundo. E esse grupo de carpinteiros eram espíritas, veja que interessante, todos espíritas. Numa segunda comunicação, o espírito falou que Flora de Araújo, que a casa deveria se chamar Centro Espírita Flora de Araújo, disse que Flora de Araújo foi uma pernambucana que veio para o Rio de Janeiro em função do trabalho do seu esposo, mas ela não teve filhos. Com uma situação bastante difícil, financeiramente falando, a partir daí ela começou a acolher crianças que estavam desamparadas. E o seu lar se transformou num abrigo. Ela não teve filhos biológicos, mas acolheu a todas essas crianças com muito carinho maternal. Esse abrigo de Flora de Araújo existe até hoje, não sei dizer o nome, mas existe até hoje em Andrade Araújo, em Nova Iguaçu, e ela então foi agraciada pela espiritualidade de ter essa casa espírita com o seu nome, porque ela nos acolhe maternalmente em seus braços tão fraternos. Seu Araújo e todo esse grupo de carpinteiros, seu Zezinho, seu Nilo e tantos outros, vieram passear na cidade, né, já estavam morando aqui em função do seu trabalho na AMAN, e nos momentos de lazer, eles ficavam passeando na cidade procurando um local para se fazer a casa espírita. Isso aconteceu lá em 1943, 44, 45. Andando aqui por esta região onde hoje está situado o Flora de Araújo, que era uma mata muito grande, mas já existia na esquina o barzinho que hoje é do seu Elcio e era do pai dele, seu Deodato.
Seu Araújo, conversando com ele, viu esse terreno aqui, perguntou de quem seria esse terreno, como é que poderia entrar em contato com o dono, e ele perguntou por quê. Ele falou que eles eram espíritas e queriam fundar uma casa espírita aqui em Resende e tal. Falou que era kardecista, porque ele perguntou que tipo de espiritismo, aquelas situações todas que a gente tem que explicar quando se coloca espírita. E o seu Deodato, como a espiritualidade não brinca em serviço, seu Deodato era muito simpatizante da doutrina espírita, conversou com a sua esposa e eles então doaram esse terreno para o Flora de Araújo. Ele com a esposa doaram esse terreno. A partir daí, seu Araújo, com todos os amigos que vieram com ele, mais alguns que já eram simpatizantes da doutrina espírita, começaram então a fazer a fundação e a erguer essa casa. Isso tem 76 anos. No dia 11 de agosto de 1947, esta casa foi então inaugurada. Na realidade, essa data ela foi inaugurada, esse grupo se reunia lá no Monte Castelo, no antigo Grunk, que hoje é o CESAM. Esse grupo espírita se reunia lá, então a data de fundação, 11 de agosto, foi feita lá no Monte Castelo. Aqui em Resende, aqui nessa localização, foi em 1950 que foi realizada a primeira reunião aqui. E com isso, desde então, as reuniões da casa estão sendo sempre realizadas aqui. Né? Em 27 de outubro de 63, tinha um vereador, senhor José Hermínio da Fonseca, Hermínio José da Fonseca, ele estava vereador naquela ocasião e sugeriu que essa travessa que hoje é localizada no Flora de Araújo, que se chamava Travessa Coronel Brasiel, se chamasse Travessa Flora de Araújo. Então ela foi aceita, foi sancionada no dia 27 de outubro de 1963. Ela começou então a chamar-se Travessa Flora de Araújo. Desde a sua fundação, o Centro Espírita Flora de Araújo oferece muitas atividades a seus frequentadores e aqueles que desejam conhecer a doutrina espírita. Temos estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo aprofundado da doutrina espírita, estudo do Evangelho, estudo das obras básicas, estudo mediúnico. Temos reuniões mediúnicas que são privativas aos médiuns da casa, palestras públicas realizadas quintas-feiras à noite e sexta-feira à tarde, fluidoterapia, evangelização infantil e jovens, e evangelização de jovens, ou seja, a mocidade espírita. Então, nós temos estudos para todas as pessoas que desejam conhecer a doutrina espírita, desde criança até a idade mais madura. Recomendamos a leitura deste livro, A Caminho da Luz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esse livro nos mostra, nos conta a história da civilização à luz da doutrina espírita. Ele nos elucida maravilhosamente como esse planeta foi formado, como aqui chegamos e como estamos, como essa civilização terrena foi efetuada à luz da doutrina espírita. Nós recomendamos a leitura deste livro, A Caminho da Luz.
Jovens, a verdade sobre Jesus está muito pertinho de nós. Basta você abrir o seu coração e encontrá-lo, porque ele está ao seu lado. Agora você precisa se abrir para encontrá-lo, para ficar ao lado dele. Venha estudar conosco, estude o Evangelho de Jesus, porque ele vai te iluminar, vai te amparar e principalmente vai te inspirar para os bons caminhos. Seja muito feliz. Em 24 de novembro de 2007, Flora de Araújo nos enviou uma mensagem psicografada pelo médium Hélio Ribeiro Loureiro, que aqui esteve fazendo uma palestra, e eu quero salientar um pequeno trecho desta mensagem. Na época, a Casa Espírita fazia 60 anos, e ela escreveu: 60 anos se passaram e hoje os compromissos são os mesmos. Levar a luz aos cegos, levar o pão aos famintos, levar o conforto às viúvas e às crianças sem lar e, principalmente, levar a palavra imorredora do nosso Jesus amado aos corações aflitos. Só atualizando, 76 anos se passaram e hoje os compromissos continuam sendo os mesmos. O Espírito de Verdade recomenda-nos, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo ensinamento. Então, pratiquemos a fraternidade, a caridade e o amor ao próximo. E estudemos, porque através do estudo a gente compreende melhor a doutrina espírita, a gente compreende melhor o que se passa conosco e assim nos tornamos a cada dia pessoas melhores, que é o que importa para a nossa encarnação, para a nossa evolução.